Implante na Boa com Hugo e Camati. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, o tema que a gente vai conversar hoje é o jeito certo de fazer exodontias minimamente traumáticas. Isso aí. Isso, né, Camati? Depois, com a implantodontia, numa era pré-implantodontia, fazer extrações, a preocupação da extração era arrancar o dente. Que o dente saísse dali. Que saia daqui, né? Agora, numa era da odontologia, em que existe a implantodontia, não é só isso. As extrações deixaram de ser uma questão de arrancar o dente, de tirar o dente. A gente precisa, claro, remover o dente de lá, mas a gente precisa ter agora uma preocupação muito grande com a preservação, com a manutenção da anatomia do rebordo alveolar, pensando justamente numa reabilitação com implante. Exato. Então, mudou muito, né, Camati? Exatamente. Comentando um pouquinho da contrapartida do que você está falando agora, Hugo, para quem não sabe, meu pai é dentista aí com alguns aninhos, vamos dizer assim, de formado. O CRO do meu pai é dos primeiros 1000 do Paraná, aí. E o meu pai conta que ele aprendeu a fazer exodontias de canino mirando com um formãozinho ali, que na verdade era um ortótomo ali no ápice do canino superior e um martelo, né? Então era ali, mirava lá o formãozinho na região do ápice do canino e o martelo num ângulo de 45 graus e porrada lá até sair. Na verdade, a ideia era que saísse de primeira, né? Então, vejam, imagine que a experiência não devia ser a melhor possível para o paciente, né, no fim das contas. Na verdade, acho que o pensamento era, antigamente era que saia o dente todo, se sair alguma coisa a mais, tudo bem, né? Se vier alguma coisa a mais, não tem problema. Exatamente, que não saia um pedaço do lábio, da boca, do cérebro, sei lá, alguma coisa assim do paciente, né? Mas, enfim, a gente, graças a Deus, vive uma outra era da implantodontia moderna, que pede que a gente trabalhe diferente, já pensando no segundo momento, que seria a instalação do implante. Ou melhor, tudo que a gente faz hoje em dia, quando a gente pensa em ausência de um elemento dentário, a gente pensa em reabilitação, né? Sim, até mesmo se você, acho que até indiferente. Se a gente vai fazer um implante imediato, ou se a gente vai fazer um procedimento tardio, que a gente vai precisar aguardar ali uma remodelação de alvéolo, curar alguma possível infecção local, tudo. Mas independente do procedimento, a ideia é gerar o mínimo trauma durante a extração de um dente, preservar ao máximo todas as estruturas, buscando minimizar procedimentos regenerativos futuros, ou talvez até escapar desses procedimentos regenerativos num segundo momento reabilitador. Exatamente. E engraçado assim, parece algo muito óbvio quando a gente fala assim de exodontia minimamente traumática, né? Parece que já está implícito no nome ali o conceito, né, de exodontia minimamente traumática. E eu fui buscar alguns conceitos ali para ver o que era exodontia minimamente traumática. O conceito de exodontia minimamente traumática vem de você fazer exodontia no sentido vertical, sem rotação do elemento dental e sem movimentos de luxação. Isso é o conceito MOR de exodontia minimamente traumática. Então, anotei. Extração usando movimento vertical, ou seja, vertical. Remover o dente no sentido do seu longo eixo, né? Exatamente. Sem trauma às paredes do dente, já pensando no que você vai fazer no segundo momento. Isso, as paredes do alvéolo. Certo. Então, o que é a ideia? As paredes do alvéolo, desculpa. O que é a ideia? Preservar ao máximo toda a estrutura de tecido mole e preservar ao máximo todas as paredes do alvéolo, todas as paredes ósseas, todas as tábuas ósseas, trazendo aí principalmente a tábua óssea vestibular, que sempre vai ser a tábua óssea mais frágil, né? Exatamente. Essa é a questão. Até porque se a gente for lembrar da fisiologia óssea, fisiologia principalmente do alvéolo dentário, a gente vai lembrar que essa parte do dente, essa parte óssea ali, ela é uma estrutura totalmente dentro-dependente, né? Exatamente. Então, a gente tem os trabalhos do Maurício Araújo, realizados aqui na UEM, né, em Maringá,
que mostraram, tentaram mostrar para a gente, colocar números e mostrar mesmo o princípio do que acontece em um alvéolo após a extração dentária, né? Então, basicamente o que foi mostrado é que o que foi chamado de bundle bone, que é o osso, que é a parte óssea que é muito dependente do ligamento periodontal, dos ligamentos que seguram o dente. Então mostrou que esse bundle bone é dentodependente. Exato. Então, independente do que a gente faça, esses estudos eles tiveram seu início porque a gente tinha uma ideia de que se a gente extraísse o dente, colocasse o implante no mesmo momento, o implante daria um estímulo para essa estrutura óssea, talvez sendo responsável por sua manutenção. E o que o Maurício Araújo conseguiu mostrar para a gente é que não. O bundle bone ele é muito dente dependente e, feita a extração, vai acontecer uma remodelação dessa estrutura óssea. É aquilo, né, Hugo? É uma estrutura que fica, ou melhor, ela se torna obsoleta, ela se torna, como é que a gente pode dizer? Perdeu a função, né? Se torna sem função depois que o dente deixa de existir. E o organismo, sábio, do jeito que ele trata de reabsorver, como qualquer outra estrutura que se torna sem função, né? Sem função. Tá me faltando essa. Para tudo que se torna sem função dentro do nosso organismo, né, ele trata de mandar embora, e quando se trata de parte óssea, ele trata de reabsorver. Então, esse osso chamado de bundle bone, que a tradução mais próxima que a gente tem é de osso fasciculado, né? Então, que é o osso responsável por fazer a inserção das fibras provenientes do dente, ele vai embora, né? E o resultado disso é simplesmente uma tragédia já nos primeiros meses após a perda do elemento dentário. E principalmente, né, quando a gente fala daqueles dentes anteriores, incisivos e caninos, e principalmente da região anterosuperior. Exatamente. Né? Então, fala um pouquinho para nós aí, Hugo. A gente tem... Claro que a região estética é onde a gente mais vai sentir a reabsorção, né? Pô, se a gente tem um molarzão lá, tem um osso espesso, tem altura óssea de sobra, não tem uma exigência estética alta para a região. Se acontece uma reabsorção, e a gente tem osso de sobra para instalar um implante, a gente vai ter um desnível gengival, um desnível de altura de cervical, de dente, mas lá na região posterior, onde não é visível, a gente não vai sentir tanto essa alteração. Sim. Agora, na região estética, incisivos superiores, caninos superiores, a gente tem uma tábuazinha óssea vestibular fininha, e qualquer meio milímetro, qualquer 1 milímetro, fica muito evidente para a gente. Até porque muitas vezes a gente não tem 1 milímetro de tábua óssea vestibular, né? Então, se a gente tem esse bundle bone aí dentro dessa espessura de próximo a 1 milímetro, e a gente vai ter perda desse osso de sustentação de menos de 1 milímetro, a gente vai ter com isso um colapso grande dessa estrutura, fazendo uma perda de volume, né, uma perda horizontal muito grande já nos primeiros 3 meses posteriores. Quando é mais visível, né? Nos primeiros 3 meses é muito rápido a perda, a gente consegue visualizar, né? Exatamente, e uma perda vertical também grande, porém proporcionalmente menor à perda horizontal também ainda desses primeiros 3 a 6 meses. E a literatura traz esses números para a gente, né? Traz, né? Olha só, se a gente pegar uma média dessa remodelação que acontece aí, que a gente tem na literatura, a gente vai ter uma perda de espessura de 2,6 a 4,6 milímetros. Coisa bastante, né? E a gente vai ter uma perda em altura óssea de 0,4 a 3,9. Tudo isso é relacionado também à técnica de extração, mas também ao fenótipo tecidual do paciente, fenótipo gengival. Então, gengiva fina, estrutura óssea mais fina, com certeza vai reagir a um processo, a uma extração dentária com maior reabsorção, tanto em espessura quanto em altura. Então, como você chamou a bola ali para o Maurício Araújo, né, Hugo, esse é um dos maiores defensores da não instalação imediata de implante, certo? Me corrija se eu estiver errado. Não, para trabalhar com previsibilidade, o conceito do Maurício Araújo seria: faz a extração,
como a gente não tem controle sobre a reabsorção do bundle bone, vai acontecer um processo de remodelação, é muito mais previsível fazer a instalação, uma instalação precoce, né? Normalmente, daí já a indicação é para fazer a instalação precoce, fazer uma regeneração óssea, uma regeneração tecidual guiada, para recuperar o que pode ter sido perdido. Daí avaliar caso a caso. O que ele diz basicamente assim, espere a reação inicial da remodelação, que ela vai acontecer, para que você tenha previsibilidade maior do teu resultado posterior. Mas, enfim, o que vai acontecer, gente, é esse colapso nos primeiros meses ali, e o osso vai mudar de posição, certo? A resultante dessa perda óssea, que vai acontecer dessa remodelação óssea, não vamos chamar de perda óssea, porque é um resultante de uma remodelação óssea, vai levar esse osso como resultante muito mais para palatino, vamos dizer, né? Quando a gente estiver falando em região superior. Isso, a gente vai ter, então, tábua óssea vestibular muito fininha, tábua palatina mais espessa e mais resistente, mais estável ao processo de reabsorção? Só acrescentando que a gente está falando na maioria absoluta dos casos, né, Hugo? Ah, sim, pode ter variação. Mas, então, como a tábua óssea vestibular vai reabsorver, a gente vai ter uma reparação tecidual mais às expensas da parede palatina. Então é como se o nosso rebordo alveolar, que era posicionado aqui, reabsorveu, de repente ele palatinizou. Ele ficou mais posicionado para palatina. Isso tem um envolvimento muito grande agora com a questão de planejamento em implantodontia. O planejamento reverso em implantodontia mudou muito, né, Camate? Muito. Manda aí. A questão, gente, é que é bem nesse momento que aquele profissional que não é muito cuidadoso ou que não é muito ligado na situação, vamos dizer assim, acaba caindo do cavalo, acaba sendo pego. Porque por mais que o cara peça uma tomografia computadorizada para o paciente e ele veja aquele volumão ósseo formado ali na tomografia, e ele não faça o planejamento reverso ou não faça um guia cirúrgico para o paciente dele, ele só fica emocionado com o quanto de osso ele formou após a preservação, né, que ele fez ali após a exodontia, e ele vai lá e instala o implante, só que ele não pense na posição tridimensional correta desse implante, né, Hugo? Ele pode cair na situação de ter um implante com uma questão de reabilitação comprometida no segundo momento, né? Isso, é um conceito eu acho bem antigo, né? Porque eu aprendi a fazer implante. Então, o que a gente fazia? Avaliava a estrutura óssea, tomografia. A gente fazia tomografia linear, né? Nossa Senhora. Então não conta mais nada para nós, senão o pessoal não sabe. Mas então, a gente fazia avaliações de espessura óssea, algumas vezes até com aquela técnica da seringa e o cursor de endo, para a gente descontar, fazer uma moldagem e descontava a espessura de tecido mole, ou então espessímetro cirúrgico, né? Então só para dizer que não tem desculpa para planejar errado, né? Então... Mas o que a gente cuidava? Tem osso, a gente via, tem espessura óssea para instalar um implante. Então, legal, vamos instalar um implante. Aí 6 meses depois a gente ia se preocupar em fazer a prótese e que algumas vezes dava um problema sério. O que o planejamento de hoje manda? Posicionamento tridimensional ideal do implante não é negociável. Não pode negociar isso. Você vai ter que ter o implante no posicionamento tridimensional ideal. Se você não tiver seu implante posicionado na posição ideal para a sua reabilitação, para o seu dente que você vai colocar sobre ele depois, você vai ter limitações com a prótese. Então, a posição tridimensional ideal do implante é inegociável. A partir do momento que você tem uma remodelação óssea, que vai estar, digamos assim, levando sua estrutura óssea para palatina, você vai ter que planejar muito bem qual vai ser antes da instalação do implante, você vai ter que planejar muito bem qual que é a reabilitação dentária final que você quer, posicionar o seu implante perfeitamente com relação a esse dente que foi planejado, e se você não tiver o osso, mesmo tendo espessura óssea, a espessura óssea mínima suficiente, mas se essa estrutura óssea estiver palatinizada em relação à sua reabilitação final, você não vai ter o implante na posição ideal, você vai ter que trabalhar com procedimento regenerativo. Vamos falar uma coisa que é bem verdade, algumas pessoas não querem admitir.
Eu acho que assim, ó, se você pega um livro do Matteo Chiapasco, de 2007, aquele Reabilitação Oral sobre Implantes, ele, acho que a primeira edição é de 2007, ele já fala de reabilitação de implantes ou de instalação de implantes guiada pela prótese. Sim. Tá? E não é a primeira vez que esse conceito foi usado. Sim. Tá? Não é a primeira vez que esse conceito foi usado. Repito, não é a primeira vez que esse conceito foi usado. Então, assim, ó, negligenciar esse conceito de instalação de implantes dentro da posição tridimensional correta é algo, no mínimo, assim, algo no mínimo errado, né? Algo no mínimo preguiçoso de se fazer hoje em dia, certo? Porque você sabe que você está usando um conceito errado. Por mais que você tenha que usar um procedimento adicional, sim, como uma regeneração óssea guiada, ou, sei lá, você tem que usar um procedimento adicional. Desde que você tenha, mesmo que tenha que trabalhar com reabilitações maiores, com regenerações ósseas maiores. Exatamente. O posicionamento tridimensional ideal é inegociável. Vai ter que chegar ali. Exatamente. Então, essa é a questão. E uma das formas mais fáceis da gente ter uma estrutura óssea, um rebordo alveolar, uma estrutura de tecido mole, de tecido ósseo, favorável para a reabilitação com implantes, antes da gente pensar eu vou regenerar essa região aqui. O mais fácil é, inicialmente, cuidar para preservar a anatomia, preservar o tecido mole, preservar a estrutura óssea da região. E isso tudo começa com uma extração minimamente traumática. É isso aí, exatamente. Então, como a gente estava falando, extração minimamente traumática. O conceito, basicamente, é remover o dente no sentido vertical, no sentido do seu longo eixo, evitando traumatizar as regiões, as paredes do alvéolo. Então, principalmente, aquele movimento famoso de luxação, buticão, e vai fazer a luxação do dente. Esse movimento precisa ser evitado, não pode ser feito. Durante esse momento, o que se busca é expandir paredes de alvéolo para permitir a saída, a remoção do dente. Porém, se consegue a expansão do alvéolo, mas normalmente, boa parte das vezes, você vai conseguir essa expansão através de fraturas, né? Você vai fazer microfraturas ali num alvéolo. Se você está trabalhando, até pode pensar, pô, mas eu já fiz isso e ficou tudo bonitinho. Quando você trabalha com uma espessura óssea, uma parede óssea resistente, quando está tudo a seu favor, até assim, o alvéolo, o rebordo, aguenta desaforo, né? Leva os desaforos ali, mas ele fala, não, comigo está tudo bem que eu dou conta. Agora, quando você está trabalhando, principalmente nas situações críticas, fenótipo gengival fino, aquele tecidinho gengival bem fininho, o paciente já tem algumas recessões gengivais, alguns desníveis de gengival, normalmente esse paciente vai ter uma estrutura óssea muito fina. Em algumas regiões pode ter até deiscência óssea, pode ter até fenestrações ósseas já. Se você vai lá e faz um movimento de luxação, fatalmente vai ter fratura, você pode sair com o dente até com fragmento de estrutura óssea, ou se não sair com estrutura com fragmento, fragilizou ainda mais uma estrutura óssea extremamente fina e vai estar favorecendo muito a remodelação, a reabsorção óssea. Sabe o que eu estava lembrando agora? Da famosa manobra de Chompré. Chompré. Quem que fez odontologia e não aprendeu a famosa manobra de Chompré? Lembram disso, pessoal? Então, a famosa manobra de Chompré serve justamente para reduzir o volume da luxação que você fez, certo? Chompré não era amigo dos implantes. Não, nem um pouquinho. Então, o que acontecia? Durante a luxação, você aumentava, dilatava o alvéolo. Então, eu lembro, um professor nosso, não lembro se era o Cavalli, se era, né, não lembro, mas um professor meu de cirurgia falava que um dos métodos para você fazer uma exodontia era você aumentar o tamanho do continente, né? Que então, ou diminuir o contido ou aumentar o continente, que no caso era o alvéolo. Então, aumentar o continente seria através da luxação, certo? Então, aumentar o alvéolo. Se você aumentar o alvéolo, ou melhor, para você aumentar o alvéolo numa região anterior, você fatalmente, pelo módulo de elasticidade do osso ali, você cairia numa situação de fratura, certo?
fazer uma manobra de Chompré, depois seria você escangalhar o alvéolo do paciente, depois, né? Acabar com tudo ali, ou seja, terminar de fazer a caca que você começou a fazer. Então, jamais se faz. E eu continuo, então visando preservar a região. Tem diferença, então, fazer a extração com retalho, sem retalho? Tem, né, Hugo? Tem, totalmente. Então, se a gente está falando de exodontia minimamente traumática, a gente está falando em cirurgia flapless na maior parte do tempo, ou seja, cirurgias sem retalho. Claro que tem casos onde o retalho vai ser um pouco necessário. Tem aqueles casos onde o dente está sepultado, né, e você vai precisar fazer um retalho pelo menos mínimo para ter acesso a essa região. Mas pense, vamos continuar falando daqueles dentes de região anterior de maxila, com aquela parede extremamente fina, de 1 milímetro, menos ou um pouquinho mais de 1 milímetro, onde a fonte de nutrição interna, então a gente já falou que o alvéolo dentário é uma estrutura dentro-dependente, a gente vai tirar essa fonte de nutrição, vamos dizer assim, e agora a gente vai ficar com o periósteo como fonte de nutrição externa, ou como única fonte de nutrição ali. A gente vai ficar com coágulo dentro, ou com qualquer outra coisa que a gente coloque ali para fazer a manutenção daquele alvéolo dentário, certo? Para fazer a instalação do implante num segundo momento, ou fazer a instalação do implante. E se a gente fizer um destacamento daquele periósteo, daí já era, né, Hugo? Pois é, a gente vai estar jogando contra também, né? Então a gente está tentando minimizar a reabsorção dessa tábua óssea vestibular. Vai perder estímulo, porque a gente vai remover o dente, vai perder irrigação vinda de ligamento periodontal. Se a gente tirar a irrigação vinda de periósteo também, a gente vai estar incentivando, induzindo uma maior reabsorção de rebordo alveolar. Acho que uma coisa também com relação a retalho. Para o paciente também é mais interessante a gente não fazer o retalho, porque a gente vai trazer uma menor inflamação para a região, vai trazer um reparo tecidual um pouquinho mais rápido. E também estou pensando, a gente está pensando aqui na remodelação da estrutura óssea, mas eu estou pensando também um pouquinho numa coisa mais fininha, menorzinha, que é a papila interdental. Então, se a gente consegue fazer uma extração preservando toda a estrutura do tecido mole, preservando as papilas, puxa, elas tendem a sofrer também com o processo de remodelação óssea? Claro que tende a ter seu impacto. Mas se a gente não rebate, não solta essas papilas, a gente tem uma previsibilidade muito maior de preservação de uma papilinha. Estou pensando numa região bem anterior, um dentezinho, aí um central, um lateral, que aquela papila, a gente tem uma dificuldade muito grande para corrigir, para consertar, construir essa papila novamente num segundo momento, né, num momento de regeneração, por exemplo. Exatamente. Então, assim, ó, gente, as pessoas costumam nos perguntar bastante o que fazer em regiões com dentes comprometidos, depois da extração principalmente. Mas enfim, preserva, não preserva, ou melhor, como preservar, coloca alguma coisa dentro do alvéolo, não coloca alguma coisa dentro do alvéolo. O Hugo sabe muito bem como é que eu penso, eu sei muito bem como é que ele pensa, e nós somos de uma vertente assim do não colocar nada que demore, né? Ou mais uma linha de deixar o alvéolo trabalhar por si só, o organismo trabalhar por si só, algo dentro dessa linha, né? A gente trabalha, né, com a fibrina rica em plaquetas, famoso PRF, enfim, a gente não gosta de trabalhar com nada que exija tempo muito grande de remodelação, como trabalhar com enxerto ósseo ali dentro. Claro, né? Vamos devagar lá, depende dos casos. Se a gente já tiver um defeito ósseo na região, que muda. Muda, exatamente. Mas o que eu quero dizer? É uma análise de caso a caso, tá, pessoal? Não existe uma receita de bolo. E eu só queria deixar essa porteirinha, essa fresta de porta aberta para dizer que existe uma infinidade muito grande de leques de opções para a gente conversar numa outra live. Temos.
a gente tem vários produtos desenvolvidos para preservação alveolar, a gente tem várias técnicas, a gente tem técnicas, inclusive para a região estética, das mais utilizadas, que a gente vai buscar preservação de osso alveolar junto com um aumento de tecido mole para compensar a reabsorção que vai estar acontecendo. Mas vamos voltar para o tema de hoje. Todas essas técnicas, independente se vai usar o PRF, se vai usar um osso liofilizado, se vai usar uma fibra, se vai usar uma barreira, independente do que vai ser utilizado, tudo isso começa na extração minimamente traumática. Mas eu só tenho mais duas coisas para falar em relação a isso. Primeira, gente, essa questão da preservação é uma das, para mim, é um dos momentos mais cruciais da implantodontia. Eu acredito, tá? O que fazer? Então... E todas essas questões de preservação de alvéolo, elas começam com a preservação das estruturas ósseas e de tecido mole no momento da extração. Tudo isso realizado com uma extração com mínimo trauma para a região. Vamos falar de técnica de extração minimamente traumática. Vamos lá. Vai lá. Instrumento, como que começou essa ideia, manda aí. Várias técnicas disponíveis para fazer exodontia minimamente traumática. Eu acho que vai muito do momento e muito da intimidade da técnica para cada um. A primeira técnica que eu tive acesso para fazer exodontia minimamente traumática foi a técnica do uso da lâmina de Beavers, né? Sim. Na verdade. Com suas vantagens e suas grandes desvantagens também. Eu acho que a primeira vantagem, super cortante, corta, né? E é associada a uma grande desvantagem também. Corta. Né? Eu vou te dizer que eu me sinto mais à vontade para usar a lâmina de Beavers agora do que quando eu comecei a usar, né? Ela é uma lâmina muito cortante, muito boa para, principalmente a primeira entrada. A ideia da lâmina de Beavers é fazer o corte do ligamento periodontal. Então, a luxação, quando a gente usa o buticão para fazer a luxação do dente, a gente está esticando o ligamento periodontal de um lado, esmagando ele de outro, a gente está fazendo, então, um rompimento, né, de ligamento periodontal. A lâmina de Beavers veio para cortar o ligamento periodontal. Então, você não vai estar forçando as paredes ósseas enquanto você está fazendo a luxação do dente. Exatamente. Mas é uma lâmina que corta. Então, acho que tem assim, duas dificuldades que eu tinha com a lâmina de Beavers. Para cortar, para a primeira entrada no espaço periodontal, isso acho que é uma coisa que eu demorei para aprender aonde que era o espaço periodontal, onde que tinha que entrar um instrumento para fazer a extração, né? Então, como ela é muito afiada, ela entrava com facilidade nesse espaço periodontal e já ia promovendo o corte do ligamento periodontal. Aí o que acontece? Precisa fazer força. Para extração minimamente traumática, você tem que fazer mais força para você conseguir entrar e invadir o espaço periodontal. Tá, então vamos fazer força com a lâmina de Beavers. Aí, o que acontece? Primeiro ela corta e corta bastante. Então, se você ali dá uma erradinha, sai um pouquinho do espaço periodontal e força a lâmina de Beavers, ela vai cortar o que tiver no caminho. Perigoso. O problema é que ela quebra, né? E outro problema é que qualquer movimento que não seja um movimento no sentido do longo eixo, se você dobrou um pouquinho, a lâmina quebra. Mas a questão é, a lâmina de Beavers, ela é uma lâmina, né, intercambiável, certo? Então, ela serve para ser montada num cabo, ela podia ser parafusada num cabo, ela podia ser montada num cabo, certo? E ali ela podia se romper. E eu não sei se alguém aqui já teve o desprazer de ter uma lâmina quebrada dentro da boca do paciente, num momento onde você está fazendo força, o fragmento que se quebra, onde ele pega, ele rasga. E, gente, é terrível, chega a dar aquele frio na espinha só de pensar. Pelo menos assim, um dos momentos mais tensos para mim é o momento da incisão, porque eu não sei se tem algum trauma disso, sei lá o que aconteceu, mas eu fico muito
compenetrado quando eu estou incisando meu paciente, porque eu estou pensando ali em todo o traço da incisão, sei lá, o momento da periotomia que você está fazendo ali é o momento que você tem que fazer força, né, até pelo tipo de movimento que você está fazendo. E a lâmina de Beavers, sim, ela podia quebrar. Eu já tive caso de quebrar a lâmina de Beavers muito mais do que uma vez. Quebrei. Não minta para mim que eu sei que você quebrou também, não só lâmina de Beavers, como periótomo também. Vamos pegar um brinquedinho diferente para você. Exatamente. Então, enfim, brincar com essas coisas já aconteceu. Quem já brincou bastante de fazer exodontia minimamente traumática, eu sei que já teve problemas. Mas... Opa, invadiu. Mas, logo na sequência, apareceram os periótomos, né? Desenvolvidos com a mesma finalidade da lâmina do bisturi de Beavers, né? Da lâmina de Beavers, porém já um instrumento direcionado para esse fim, né? Já não é uma lâmina, é um instrumento que já tem uma maior flexibilidade. Inclusive a gente tem hoje instrumentos ditos flexíveis que têm maior flexibilidade ainda, e são instrumentos daí que foram criados para essa finalidade. Os primeiros até não eram flexíveis, né? Mas tinha o mesmo problema, na verdade, que a Beavers. Não quebrava tanto, né? Não quebrava tanto, Mas não cortava tanto também, né? Exatamente. Era um pouquinho mais complicado, eles eram meio grosseiros, não entravam no espaço de ligamento periodontal. Era uma dificuldade que a gente tinha. Algumas vezes a gente precisava, fora de indicação, mas a gente usava lâmina de bisturi, lâmina 15C, para você criar a primeira entrada no espaço periodontal, para depois você conseguir invadir esse espaço com os periótomos. Né? Exatamente. Mas hoje em dia tem instrumentos excelentes para fazer a periotomia, né? Só que daí é um instrumento que você precisa ter uma certa paciência para usar, né? Dói a mão para você usar também, porque ele precisa ter aquele jeitinho. Você quer comentar um pouquinho? Periótomo. Como que a gente vai trabalhar com ele? Movimento apical. Tá? Então, o periótomo não é uma alavanca. Não pode ser usado em movimento de alavanca. O movimento de alavanca tem dois problemas. Você pode quebrar o periótomo, mas o que seria mais complicado para a gente é que movimentos de alavanca você vai estar fazendo luxação do dente. Fez luxação do dente, a gente vai cair no mesmo problema do buticão, então do fórceps. Você vai estar traumatizando paredes do alvéolo, você vai estar promovendo microfraturas, vai estar promovendo alargamento do alvéolo, você vai estar induzindo uma maior remodelação desse alvéolo, uma maior perda óssea após a exodontia. Então, os movimentos que têm que ser feitos são movimentos para corte do ligamento periodontal. E aí, depois de cortado esse ligamento periodontal, você vai fazer a remoção do dente, no sentido longo eixo, uma remoção vertical desse dente. Por isso, uma extração minimamente traumática com o uso de periótomo ou de bisturi de Beavers é um procedimento mais demorado, é um procedimento diferente do que a extração de um dente convencional. Porque ele visa um resultado diferente. Exatamente. Certo? Vai ser a programação de tempo de tratamento, a sua visualização ali, o seu objetivo no final do procedimento é outro. Então, tanto no dente monorradicular quanto multirradicular, sim, o processo é exatamente o mesmo. A gente vai chegar lá, mas no dente multirradicular, a única diferença do que você vai fazer é torná-lo monorradicular, né? Torná-lo monorradiculares, né? O fundamento da técnica é fazer a remoção do dente no sentido vertical, sem fazer expansão de alvéolo, sem fazer fratura de tábua óssea. Se a gente está fazendo isso em um molar, com 3 raízes, o que a gente faz? Odontodissecção. Separa as raízes, remove as raízes uma a uma, você consegue usar os mesmos princípios de um dente anterior num dente posterior. Na verdade, é assim, né? Pelo princípio da periotomia, você vai fazer um pouco de expansão do alvéolo, porém ela é controlada. Né? É controlada porque você está usando um instrumento fino, usado dentro do espaço do ligamento periodontal, agora de uma maneira muito mais controlada. Sem os movimentos de alavanca e sem usar o periótomo na tábua vestibular. Exatamente. Esse era o momento que eu ia comentar agora. O periótomo, gente, assim como qualquer outro instrumento, ele não vai ser usado nunca na face vestibular. Por quê? A gente está trabalhando dentro daquela faixa de osso de 1 milímetro ou menos de 1 milímetro,
tá? Que não deve ser maculada, nunca, né? É uma faixa de osso intocável, combinado? É uma faixa de osso onde a gente nunca vai tocar. Então, é feita uma periotomia superficial, certo, Hugo? Uma ruptura dos ligamentos ali, certo? Superficial, só gengival e nada mais do que isso. O resto é feito tudo pelas partes, pelas regiões proximais. A periotomia, até chegar no momento onde o dente se destaque do alvéolo, que essa é a ideia do procedimento, é feito pela região mesial e distal. Esse alargamento das paredes ósseas a gente nunca vai buscar na parede vestibular. Exatamente, nunca mais. E como procedimento adicional à técnica de extração com o periótomo, ao corte do ligamento periodontal, a gente usa muitas vezes a odontosecção. Então, a gente falou aqui em dentes posteriores, né, fazer a separação das raízes, remove raiz por raiz. A partir do momento que fez a odontosecção, você transformou um molar em 3 dentes unirradiculares. Separou as 3 raízes, você está trabalhando com 3 dentinhos, vai trabalhar com o periótomo em volta dessas raízes da mesma forma que se trabalharia em um dente anterior. Perfeito. E, digo mais ainda, é possível fazer odontosecção em dente unirradicular? Por que não? Né, principalmente naqueles dentes onde a situação se complica, né? Então, a gente estava falando aqui em alargamento de estruturas ósseas, você até usou diminuição do contido ou do aumento do continente. Num dente unirradicular, tem situações em que a extração é extremamente complicada. E ainda mais nessa situação que a gente está de tentar preservar ao máximo a parede óssea vestibular, algumas vezes a gente trabalha com odontosecção em dente unirradicular. Eu gosto de fazer a odontosecção através do canal do dente. Então, normalmente eu entro com a broca no canal do dente e faço uma odontosecção, algumas vezes só de mesial para distal, algumas vezes em cruz. Tento dividir a raiz em dois fragmentos. Normalmente eu removo inicialmente o fragmento menor, vai sair primeiro. A partir desse momento, dentro do alvéolo, eu acabei conseguindo criar um espaço para usar o periótomo no fragmento remanescente. Exatamente. Na verdade, existem algumas formas de se fazer esse tipo de odontosecção. Inclusive, existe uma técnica descrita na literatura de se fazer a odontosecção com a sequência de brocas de implante. Outra forma de criar um espaço dentro do alvéolo, né? Exatamente. Mas não é feita assim aleatoriamente, né? Tanto a odontosecção do jeito que você faz, quanto essa odontosecção usando a sequência de brocas para implante. Ela tem que ser feita de uma maneira pela qual você saiba exatamente o comprimento do dente, porque senão você vai causar um grande trauma à parte óssea, certo? Vamos lembrar, gente, que por mais que vocês trabalhem com brocas de... Não vamos chamar de baixa rotação, porque normalmente a gente vai estar trabalhando com motor de implante, então vamos chamar de brocas cirúrgicas, né? A gente vai estar trabalhando ali dentro do canal e a gente corre exatamente o risco de sair da superfície dentária para ir para a superfície óssea. Nos casos onde a gente visa carga imediata, se a gente começar a fazer trauma ósseo, não adianta nem tentar depois, porque a gente não vai conseguir. A gente vai ter aquela possibilidade de necrose óssea, futura e tudo mais, né? Molar inferior ou pré-molar inferior com endodontia, ou seja, uma raiz fragilizada, e a gente está trabalhando no osso cortical. É um osso que não expande, sofrido, é um né? osso que a gente vai ter uma dificuldade grande de luxação, mesmo trabalhando. Então vamos imaginar, vamos trabalhar com secção das raízes, então separo, se for um dente birradicular, separo as 2 raízes, se for monorradicular, posso tentar cortar a raiz da mesma forma que a gente comentou para o dente anterior, posso tirar um fragmento dela, mas mesmo assim a gente vai ter uma dificuldade para a extração porque o alvéolo não expande. Em algumas situações é necessário trabalhar com uma osteotomia. E o que a gente faz buscando a extração minimamente traumática? Mesmo se for necessário fazer uma osteotomia, que se faça essa osteotomia de uma forma planejada e a menor osteotomia possível, com a melhor irrigação possível, para levar o menor trauma possível para a região. Às vezes a gente não vai escapar da osteotomia. Como florear muito também, né? Porque
Então, o dente tem que sair, né? Sonhar é possível, né? Mas os sonhos nem sempre se tornam a realidade, né, gente? Então a gente tenta fazer a exodontia minimamente traumática sempre, mas algumas vezes ela não se torna uma realidade, né? A gente ainda tem, a gente já tem, claro que tudo evolui, então a gente está tendo evolução aqui na questão da extração minimamente traumática, por exemplo, com o uso dos ultrassons, né, da cirurgia piezoelétrica. Então a gente tem pontas de ultrassom voltadas para fazer a periotomia. Exatamente. Né? São interessantes, diminui muito a força que a gente precisa fazer para o uso dos periótomos. É um instrumento ele te dá mais segurança do que o uso, por exemplo, de uma lâmina de Beavers. Então, tudo evolui e o piezo está aí para dar uma ajuda nessas extrações também. Porque daí ele acaba fazendo a força por nós, né? Exato. O piezo só funciona sem força, né? Exato. Para quem já trabalhou com piezo sabe que se a gente botar força na mão enquanto a gente está trabalhando com piezo, a gente acaba com a vibração dele e ele não funciona. Então, o piezo é um instrumento que só funciona quase que segurando na ponta do dedo. Exato. Então é um instrumento legal de trabalhar e existem os insertos já indicados para extração minimamente traumática para fazer a periotomia. Na verdade, eu vejo duas aplicações para o piezo aqui dentro das técnicas de exodontia minimamente traumática. Dentro da periotomia e dentro da odontodissecção também. Tá? Gente, o piezo para fazer odontodissecção ele é sensacional também, né? Ele tem uma grande desvantagem que a gente pode dizer que é o custo. Né? O tempo de trabalho, né? E o tempo de trabalho. O tempo de trabalho acaba sendo, não uma limitação, mas no dia a dia de clínica, algumas vezes atrapalha, porque a gente fica bastante tempo ali trabalhando. Mas vamos dizer assim, que se você pode ter piezo dentro do teu consultório, gente, é um instrumento sensacional para que você possa trabalhar para fazer cirurgia. É um coadjuvante sensacional. Ele pode fazer a periotomia de uma forma bem controlada e sem força. Pode fazer a odontodissecção de uma forma que a gente faça a odontodissecção sem fazer a osteotomia ao mesmo tempo, né? Uma osteotomia inadvertida e preservando o tecido mole também, né? E pode fazer a osteotomia também. A osteotomia também dá para ser feita. Eu só gostaria de voltar um pouquinho, gente, na questão lá do periótomo, que o periótomo, ele tem algumas particularidades, principalmente na hora da compra, que vocês devem observar. Primeiro, existem metais que são muito flexíveis, tá? E esses metais não são bons, ou seja, instrumentos muito flexíveis não prestam para ser usados com periótomo. Então fiquem atentos quando o vendedor for mostrar para vocês que ele fica colocando, olha doutor, esse é bem flexível. Quando o instrumento é muito flexível, a hora que você fizer força para entrar com ele no espaço do ligamento periodontal, ele já vai ceder. E se ele ceder demais, ele não vai te ajudar, porque ele não consegue corresponder à força que você faz. Toda vez que você forçar para entrar no espaço do ligamento periodontal, ele já vai se dobrar e ele não consegue evoluir com a quantidade de força que vocês precisam. Então, ele precisa ser flexível, sim, mas numa quantidade X de flexibilidade, tá? Um bom instrumento flexível para vocês da marca Maximus, tá? Podem confiar, tá? Um instrumento aí no valor de, acredito que uns R$180, mas um instrumento que vocês podem confiar, não se quebra com facilidade, tá? Trabalha bem. E olha que a gente faz força. Tá? Outro detalhe, gente, na hora de usar o periótomo, o ideal é que vocês protejam o alvéolo do paciente, tá? O dente, a boca, né? Com os 2 dedos da mão oposta, certo? Porque sim, corre o risco daquele instrumento escapar também, certo? E então, vamos dizer que assim, eu prefiro que aquele instrumento faça uma bagunça no meu dedo ainda do que fazer um grande arregaço na boca do meu paciente, certo?
É uma situação... Eu já considero que se você está com o teu dedo ali, você cuida mais, né? Exatamente. Vamos usar de alvo. Você pode até desenhar um alvinho ali no teu dedo, mas enfim, eu acho uma situação bem complicada. Mas você sabe que faz um ótimo sentido o que você está falando. Quando você está com a outra mão posicionada ali, você tem... o teu cérebro já reconhece a anatomia da região, você está recebendo mais informação, né? De espessura, de densidade, de tudo. Ele mais. faz uma topografia mental, né? Então, você protegendo bem ali a região com os teus 2 dedos auxiliares, está afastando para você, eu acredito que ele te dá uma segurança maior. Então, sim, proteção para você poder trabalhar com o periótomo da maneira correta. Isso. Certo? Algumas dicasinhas. Continuando ainda, sobre instrumentais para extração minimamente traumática, a ideia, extração no sentido do longo eixo. E aí, há algum tempo atrás, já foi desenvolvido aqueles extratores tipo Benex, que são extratores que têm um conceito de saca-rolha. Exatamente. Né? E a ideia é puxar o dente no sentido do longo eixo, tanto que não tem uma eficácia tão legal para os dentes com as raízes, com curvatura muito acentuada. Inclusive os primeiros tinham exatamente forma de saca-rolha, né? Saca-rolha, né? Vou mostrar lá pro pessoal. Isso daqui, ó, gente. Esse é um extrator tipo Benex. O problema é que a gente não consegue usar muito bem esses extratores. O conceito deles é interessante, mas vamos dizer que Um conceito parecido com o uso de lima de endo, né? Você ia tirar um fragmentozinho de raiz lá e entrava com a lima de endo dentro do canal. Mas esses extratores, o desenvolvimento deles teve um grande desenvolvimento de um tempo para cá por causa daqueles extratores com roldanas, né? Que a gente faz o apoio daí do equipamento nos dentes vizinhos, usa um instrumento intracanal no dente, então faz uma abertura intracanal no dente, entra com a saca-rolha, uma travinha, engata ele na roldana e aí você vai girando a roldaninha, fazendo lentamente a extração do fragmento da radicular no sentido do longo eixo do dente. Exatamente. Existem alguns pré-requisitos das raízes, então, segundo esse Benex é um extrator desenvolvido por uma empresa chamada Meisinger, né? E para que um dente possa ser extraído por essa técnica, ele precisa ter alguns pré-requisitos. Então, vamos dizer, ele não pode ter curvaturas e por aí vai. Mas ele pode ser usado, inclusive, para dentes multirradiculares, contanto que suas raízes sejam separadas. Isso. Depois, contanto que depois da odontosecção, se você transformou eles em dentes unirradiculares com a raiz relativamente reta, você consegue fazer daí dentro de cada raiz uma perfuração intracanal para conseguir prender o instrumento intracanal, acopla ele na roldaninha, devagarzinho ele vem saindo. Se você estiver puxando ele no sentido do longo eixo, fizer uma sindesmotomia, né, fizer um rompimento superficial ali das fibras, você consegue fazer uma remoção de raízes bem complicadinhas, preservando a estrutura. Exatamente. A estruturação em volta dela. Próxima técnica, a técnica chamada Socket Shield. Socket Shield. Uma técnica desenvolvida há mais ou menos 10 anos. Que é o Socket? Primeiro, o que é o Socket Shield? Socket Shield a gente vai fingir para o nosso organismo, a gente vai fazer uma extração, mas a gente vai fingir para o nosso organismo que a extração não foi feita. Principalmente vai fingir para a tábua óssea vestibular que essa extração não aconteceu. Então, qual que é o fundamento dela? Vai ser removido o fragmento dentário, a raiz, né? Porém, a parte vestibular do dente vai ficar aderida à tábua óssea vestibular. Esse fragmento não pode nem ser luxado, não pode ser rompido os ligamentos, né? O ligamento periodontal desse fragmento, dessa partezinha óssea, dessa partezinha dentária, da face vestibular do dente que fica em contato com a tábua óssea vestibular. É um procedimento difícil, tecnicamente super sensível, porque você precisa fazer a extração do dente, precisa remover o ápice do dente, então precisa remover o dente quase todo e deixar a lâmina vestibular da raiz aderida, sem luxação, na tábua óssea vestibular. E aí você faria imediatamente a instalação do seu implante.
E com isso, a sua tábua óssea vestibular ainda ia estar imaginando que tem dente aqui. Exatamente. Não aconteceu uma extração, por isso essa técnica traria um controle para remodelação. Lembram do conceito de estrutura dentro dependente? Então, é dentro dependente que é dentro dependente que vai continuar sendo. E o conceito de plano bone é o osso que tem as fibras do ligamento periodontal. Exato. Por isso, essa partezinha de dente que ficou lá não pode ser luxada, você não pode romper essas fibras do ligamento periodontal. Então, tecnicamente, é uma técnica muito sensível. Né? E a última, Hugo, seria a que os autores chamam na literatura de única técnica realmente atraumática, que é a extrusão lento-ortodôntica. Né? Muito favorável, né, Camargo? Muito favorável, porque ao mesmo tempo que acontece a extração, ela vai trazendo o osso do paciente junto, né? Muito difícil da gente explicar isso para o paciente, uma técnica demorada, fazer o paciente ficar com um dente esteticamente, ficar com um dente feio na boca, ficar com aparelhagem de extrusão, muito difícil o paciente aceitar, mas no momento que a gente faz a extrusão ortodôntica, puxa, a gente consegue trazer o dente, mas a gente consegue normalmente trazer o tecido periodontal, trazer osso, trazer gengiva junto, então é muito favorável para a resolução futura do caso. Exatamente. Obrigado por tudo, gente. Obrigado pela presença de todos. Segue a gente lá nas redes sociais como Hugo Camati. De vez em quando tem conteúdo novo, pessoal. Não esqueçam de se inscrever lá no nosso canal do YouTube. Assine o sininho de notificação, que assim que tiver conteúdo novo, vocês vão ser avisados. Valeu? Tchau, gente. Até mais. Pessoal. Até a próxima. Valeu.